Pois bem, chegamos à última mensagem, percorremos aqui os eventos finais e agora chegou a altura de falarmos concretamente quem são estes 144 mil de que por duas vezes nos fala o livro do Apocalipse, quer no capítulo 7, quer no capítulo 14. É interessante que nós começamos na primeira mensagem, falámos exatamente do início do capítulo 7, daqueles que realmente vão ficar em pé, aquelas árvores que terão o selo do Deus vivo, e logo a seguir nos fala dos 144 mil, que são exatamente esses. E também no capítulo 14, após a apresentação dos planos de Satanás no capítulo 13, daqueles dois animais selvagens que João viu e que representam os poderes que estarão em força no tempo de fim a oprimir e a perseguir o povo de Deus, logo no início do capítulo 14. Fala-nos outra vez então destes 144 mil. E é precisamente por esses textos que nós vamos iniciar a mensagem de hoje. Então, dir-nos em Apocalipse 14, versículo 1, 2 e a seguida o versículo 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil, mais uma vez temos este número, que foram comprados da terra. E termina no versículo 4 e no versículo 5, descrevendo então estes 144 mil. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E eu quero relembrar que estamos a falar de linguagem profética, não linguagem literal. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então temos aqui algumas das características destes 144 mil. Vimos que nas suas testas tem o nome do Pai, vimos que são virgens não contaminados por mulheres, que são primícias, que a sua boca não tem engano e que se apresentam como irrepreensíveis. E agora se formos ao capítulo 7, ver a outra descrição destas mesmas pessoas, diz: dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então este número representa exatamente isso, as pessoas que no tempo de fim vão receber o selo do Deus vivo. De todas as tribos dos filhos de Israel, é verdade, espalhado por este mundo, do povo de Deus, serão selados aqueles que aceitarem o selo do Deus vivo. E um pouco mais à frente, no versículo 13 e 14, complementa então esta descrição dos 144 mil, dizendo: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então nós podemos ver aqui que os 144 mil são apresentados no capítulo 14 e no capítulo 7, e as características que nós já vimos do capítulo 14, podemos acrescentar mais 4. Diz que são os selados, diz que são os que estão vestidos com vestes brancas, diz que são os que passaram pela grande tribulação e que lavaram e branquearam as suas vestes. Então nós vamos ver o que é que cada uma destas características quer dizer antes de pegarmos naquela que é a mais importante. Aquela que faz toda a diferença. Aquela que permite todas as outras. E aquela realmente que vai fazer a diferença no tempo do fim. Então diz-nos que os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos.
Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha um novo nome de Jesus. Esta é uma característica mais simples de nós entendemos. Ao longo destes dias nós vimos que pela opção de escolher manter-se fiel, o povo de Deus escolher-se manter-se fiel ao sábado, ao selo do Deus vivo, em oposição à marca da besta, um outro dia que será instituído em vez do sábado bíblico, de facto as pessoas estão a escolher de que lado querem estar. E simbolicamente recebem o selo do Deus vivo, o sábado, ou a marca da besta. E os 144 mil são exatamente aqueles que vão optar ser selados pelo selo do Deus vivo. Ou seja, são aqueles que no tempo de fim vão decidir ficar do lado do sábado, do lado da lei de Deus, do lado dos mandamentos de Deus, independentemente de se exporem ao ridículo, ao escárnio, à perseguição, à prisão e até mesmo à morte. E por causa disso, temos este símbolo. Estás selado com o selo do Deus vivo, com o sábado, o mandamento que é o selo do Deus vivo. Mas que mais características então? Porque é que eles são chamados de virgens? E vemos os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Então, são chamadas virgens porquê? Porque professam a fé pura. Ou seja, eles são virgens porque têm a fé pura. As doutrinas não é nenhum problema para estes homens, para estas mulheres. Eles professam a sã doutrina, a doutrina bíblica, aquelas realmente que não foram adulteradas. Ou seja, ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva que tinha esta doutrina pura, tinha esta fé pura, foi adulterada ao longo dos séculos. E depois, no tempo do fim, foi novamente recuperada. E estas pessoas, estes homens e mulheres, irão professar a fé pura. Diz também o texto que eles são primícias. O que é que isto quer dizer? Temos uma outra situação já no passado, na altura em que Cristo ressuscitou. Também com ele ressuscitaram primícias. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele, como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Reparem que a linguagem é exatamente a mesma de que vemos em Apocalipse, estarem comigo onde eu estiver. É verdade, e estes 144 mil também vão ser primícias como foram estes que já ascenderam aos céus. Ou seja, vão ser um grupo especial, que estará sempre com Cristo. Assim como antigamente, no tempo do ritual do santuário, havia a oferta das primícias, que eram os primeiros frutos da terra, os melhores frutos da terra, assim também, no tempo do fim, os 144 mil serão este grupo especial, este grupo separado, que realmente estará com Cristo e irá por onde ele estiver. Diz também o texto que a sua boca é sem engano. Os que desejam ter sabedoria que vem de Deus devem tornar-se néscios no pecaminoso conhecimento deste século. Para serem sábios, devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos, para que não ouçam o que é mau, nem obtenham um conhecimento que desmancharia a pureza de pensamento e de ação. Devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em sua boca. Então, o que é isto, ter uma boca sem engano? São aquelas pessoas que decidem hoje deixar de contemplar as coisas deste mundo. Que decidem hoje fechar os olhos, fechar os ouvidos às coisas que este mundo tem para oferecer. Para que não possam aprender aquilo que é mau. Para que não possam ouvir, ver aquilo que sabemos que é inspirado por Satanás. Porque senão será impossível fazerem parte deste grupo, desta tropa de elite. Se nós tivéssemos tempo, podíamos abordar um outro tema, que é a vida devocional
do remanescente dos 144 mil. Como deve ser a nossa vida devocional, como devemos levar a nossa vida conforme Cristo nos instrui pelo santuário, para que realmente possamos receber as suas bênçãos, as bênçãos da justificação pela fé, da santificação, da justiça de Cristo. Porque estes homens e estas mulheres são exatamente aqueles que vão pôr em prática na sua vida aquilo que lhes permite serem como Cristo. E um dos passos essenciais, este é apenas um deles, é fechar os ouvidos, fechar os olhos àquilo que este mundo tem por oferecer, para não contemplar o mal e não ser transformado por ele. Então, a boca sem engano é desligar-se do mundo. Estes 144 mil decidiram que a sua vida, a sua mente não era para ser contaminada com coisas que façam mal, que tragam maus pensamentos à sua mente. Então eles desligam-se do mundo para poderem terem uma boca sem engano. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós sabemos perfeitamente isto. Diz também que são irrepreensíveis. O que é que isto quer dizer? Deus confia a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada, e nós hoje estamos a falar exatamente sobre este tema, a terceira mensagem angélica, para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua alma pela obediência da verdade e preparar-se para estar sem falta perante ele em sua vinda. Então, o que é isto de ser irrepreensível? Ser irrepreensível é estar perante Deus sem pecado. Porquê? Porque fomos perdoados, fomos justificados pela lavagem, pelo branqueamento de nossas vestes no sangue de Cristo. Ou seja, é aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e que foram justificados pelo perdão de Deus. Através da ação de Cristo, que nos pode trazer realmente esse perdão dos nossos pecados e essa purificação. E estes 144 mil entregaram a sua vida nas mãos do Senhor, para que os seus pecados passados possam ser perdoados. E por isso, o perdão é algo efetivo na sua vida. Vimos também que nos diz o texto que eles passaram pela grande tribulação. O que é que isto quer dizer? Nós lemos em Apocalipse, e este é aquilo que define quem são estes 144 mil. Nós tivemos a ver várias características que eles têm, mas isto é a definição dos 144 mil. São os que vieram da grande tribulação. Ou seja, são aqueles homens e mulheres que vão permanecer firmes nos eventos finais, que vão permanecer firmes ao longo de todas as leis dominicais, que vão permanecer firmes mesmo com o decreto de morte. E eles vão estar vivos na altura da grande tribulação, da maior tribulação que este planeta jamais vai assistir. E com alegria vão assistir a todas as cenas finais. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram, falando da segunda vinda de Cristo, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. E os 144 mil clamaram aleluia, quando reconhecerem os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, os 144 mil são aqueles que vão ser, são aqueles que Cristo vem buscar e que não passaram pela morte. São aqueles que vão ter o privilégio de ir para o céu sem passar pelo sono da morte. Estes são os 144 mil. Os que passaram pela grande tribulação são os salvos vivos. Aqueles que vão chegar ao tempo do fim sem passar pelo sono da morte. E falta-nos uma característica: vestidos de vestes brancas. E é nesta característica que nós vamos agora nos debruçar durante os próximos minutos. Porque sem esta característica, nada do que vimos até aqui é possível. Sem esta característica, não é possível eles serem selados. Não é possível eles praticarem a fé pura. Não é possível eles serem um grupo especial separado. Não é possível eles efetivamente desligarem-se do mundo definitivamente. Não é possível estarem sem pecados, irrepreensíveis perante o Senhor. Não é possível estarem perdoados, justificados. Não é possível fazerem parte do grupo dos homens e mulheres que não vão passar pela morte. A única esperança de todo o homem está em Jesus Cristo.
que trouxe a veste de sua justiça para pôr sobre o pecador, que despisse as suas vestes de imundícia. Todos quantos entrarem pela porta da cidade, trajarão as vestes da justiça de Cristo. Não haverá nenhuma cobertura de pecados e faltas para ocultar a deformidade do caráter. Veste alguma será meio lavada, mas todas serão puras e imaculadas. Estes símbolos das vestes é o símbolo da justiça de Cristo. E é isto que é muito importante nós sabermos. Esta é a característica principal dos 144.000. Porque esta característica da justiça de Cristo é que faz toda a diferença no tempo do fim. Eu durante muitos anos me perguntei o que era isto. O que é a justiça de Cristo? Que relação é que a justiça de Cristo tem com, por exemplo, a justificação pela fé ou a santificação? É verdade que todas estas três doutrinas são doutrinas diferentes. Têm o seu papel, mas elas estão perfeitamente interligadas. A justiça de Cristo é a consequência de uma vida em que um cristão é justificado pela fé e é transformado pela fé. No entanto, para nós entendermos realmente, literalmente, o que é a justiça de Cristo, nós temos que ir para o texto bíblico e entender o que é a justiça. Porque de Cristo nós sabemos quem é. É Jesus Cristo. Mas o que significa a justiça de Cristo? Vamos ver que é algo que mudou a minha vida. É algo que realmente mudou as minhas prioridades. É algo que fez realmente eu sentir que o meu foco estava no lugar errado. O que é então a justiça de Cristo? Se nós formos à Bíblia e vamos ver uma sequência de textos para entendermos, nós entendemos que a justiça de Cristo é algo que tem a ver com ação, algo que se faz. Ora, reparem bem, em Salmos 106 diz: bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Portanto, a justiça é algo que é praticada. Diz também em 1 João 3,7, filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Cristo. Então, a justiça é algo que é praticada. Tem a ver com a ação. Muito bem. Então, que ação é esta? Em Ezequiel 33, dá-nos o lado contrário da justiça. O que é não praticar a justiça? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Então, o contrário da justiça é o quê? É a prática do pecado. Então, se o contrário da justiça é a prática do pecado, o que é a justiça? Em Ezequiel 18 diz: contudo dizes, porque não levará o filho a iniquidade do pai. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, fazendo o quê? Guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então o que é que nós vimos? Nós vimos que a justiça é algo que se pratica. O pecado é o pecado. O contrário da justiça é a prática do pecado. E aqui vemos realmente o que é a justiça. A justiça é a obediência. A justiça de Cristo é a obediência de Cristo. Ora, se a justiça de Cristo é a obediência de Cristo, como é que eu, Ruben, posso ser vestido com estas vestes brancas, ou seja, o vestido da obediência de Cristo? Na prática, o que é que isto quer dizer? Que importância é que isto tem para a minha vida, eu saber que a justiça de Cristo é a obediência de Cristo? É que Cristo anda-nos a tentar ensinar uma coisa maravilhosa. Para nós entendermos bem o que é que Cristo nos está a tentar ensinar com estas vestes brancas, com a justiça de Cristo, ou seja, com a obediência de Cristo na nossa vida,
nós temos que entender um pormenor muito importante que por vezes nos passa despercebido. Em Mateus 19, 16 a 26, nós temos o encontro do jovem rico com Cristo. E a maior parte das vezes em que se fala deste assunto, ou se prega deste assunto, ou se conta este assunto, a conclusão que chegamos é que realmente é difícil para alguém que confia nas riquezas herdar a salvação. Mas na realidade, Cristo estava a tentar ensinar uma verdade muito mais importante do que essa, e é essa que nós nos vamos centrar. Ora, reparem bem, a pergunta daquele jovem fez a Cristo é uma pergunta muito importante. E ele diz que bem farei para conseguir a vida eterna. Antes de avançarmos no texto, vamos pensar um bocadinho. Este jovem está a perguntar a Cristo que bem farei, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Esta pergunta tem uma implicação por trás. Esta pergunta vem feita de uma pessoa que acredita que pode fazer alguma coisa para ser salvo. Isso chama-se a salvação pelas obras. Então este jovem que acredita que a sua ação, as suas obras, lhe podem dar a vida eterna. E Cristo inicialmente parece que está a concordar com aquele jovem. Ora, reparem o que é que Cristo respondeu. Porque me perguntas sobre o que é bom. Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, então ele responde. Queres ser salvo? Então é muito simples. Guarda os mandamentos. Então parece que Cristo está literalmente a dizer àquele jovem, tens que fazer alguma coisa para ser salvo. Tens que guardar os mandamentos de Deus. Mas se nós reparamos na continuação deste texto, Cristo estava a tentar mostrar àquele jovem e aos discípulos uma verdade muito mais importante. Porque na realidade, aquilo que este jovem acreditava não é verdade. Não é por aquilo que nós fazermos, não é pela guarda aos mandamentos de Deus que nós poderemos ser salvos. Então aquele jovem ficou um bocado confuso e pensou, se calhar assim, então mas é só isso? Então mas quais? Guardar os mandamentos? Aqueles que eu conheço? E Jesus respondeu claramente, os 10 mandamentos, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não furtarás. Ele está a citar os 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Então aquele jovem disse, mas espera lá, mas isso é o que eu faço. Eu fui criado judeu, os 10 mandamentos são o centro do judaísmo, portanto, então nesse caso eu estou salvo, aí só falta mais alguma coisa. E então temos aquela que é a conclusão normalmente desta história, que é que isto a dizer, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E aquele jovem triste foi-se embora porque possuía muitas posses. Mas é pena porque aquele jovem não ouviu a conclusão da história. Ele não ouviu, este jovem, aquilo que Cristo tinha para ensinar em relação à salvação pelas obras ou pela salvação pela fé. Cristo acabou por explicar aos discípulos o que é que ele queria na realidade dizer. Na realidade, Cristo não estava a dizer àquele jovem que se guardares os mandamentos serás salvo. Porque de seguida os discípulos foram muito claros. Mas, então, Jesus, mas segundo isto, quem poderá salvar-se? É extraordinário. Porque os discípulos, ao fazer esta pergunta, assumiram exatamente a mesma ideologia. Assumiram exatamente que queriam o mesmo que o jovem rico queria. A salvação pelas obras. Porque perguntaram, quem poderá salvar-se? Ora, alguém se pode salvar a si próprio? É verdade que algumas traduções não dizem bem assim, dizem quem poderá ser salvo, mas exatamente o que eles perguntaram foi isto. Quem poderá salvar-se? A salvação não está disponível ao ser humano pelas suas ações. E a resposta final de Jesus à pergunta do jovem rico, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta que Jesus deu exatamente aos discípulos,
Quem é que se poderá salvar afinal? Deus respondeu. E Jesus, olhando para isso, disse aos homens, isso é impossível. Jesus estava literalmente a dizer ao jovem rico, que já lá não estava, e aos discípulos, que ninguém pode ser salvo pelas suas ações. Isso é impossível. Guardar a lei é impossível salvar o homem. Mas depois dá-nos uma promessa maravilhosa. Tem a ver com o tema de hoje. Mas a Deus, tudo é possível. Aquilo que é impossível ao homem, a obediência à lei de Deus, por forma a cumprir os requisitos da lei, e ao homem é impossível. É isso que Jesus está a tentar explicar àquele jovem e àqueles discípulos. A Deus é possível. E é aqui que entra a falta de capacidade para a justiça do homem chegar aos requisitos da lei. Mas entra então a capacidade de Cristo, a sua obediência, porque a sua justiça é a sua obediência. A sua obediência torna possível ao homem se salvar. Porque as minhas obras, mesmo aquelas que eu faço com todo o meu esforço e a minha vontade para agradar ao Senhor. Porque o texto de Isaías 64 é muito claro. Reparem, mas todos nós somos como um imundo. Todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Reparem bem o que é que nós aprendemos. Se justiça é obediência, reparem bem o que é que este texto está a dizer. Toda a nossa obediência por nós próprios é o que é? É um trapo de imundícia. Nós apresentamos a Cristo, apresentamos a Deus. Olha, Deus, está aqui a minha obediência, as minhas obras. E Deus disse, e Deus responde, isso é um trapo de imundícia. Precisamos de algo mais do que isso. Comentando este versículo, Ellen White diz, tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, mesmo os nossos esforços para obedecer. E é por isso que nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de algo mais do que apenas o nosso esforço. Nós precisamos da obediência de Cristo na nossa vida. No tempo do fim, a profecia bíblica diz que a igreja de Laodiceia, a igreja hoje, cada um de nós, está exatamente na mesma situação daquele jovem rico. Porque a igreja de Laodiceia, o que é que dizem de si próprios? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ou seja, eu, igreja de Laodiceia, estou na mesma situação daquele jovem rico. E eu acho que por ter a verdade, eu acho por conhecer os mandamentos de Deus, eu acho que por conhecer a verdade, se eu obedecer, posso obter a salvação. Mas Jesus responde, sabes que és um cuidado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Porque nada do que tu possas fazer te pode dar a salvação. A tua justiça é um trapo de imundícia. Tu precisas desesperadamente da justiça de Cristo na tua vida. O apóstolo Paulo compreendeu isto perfeitamente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas ele também diz que há um mistério, algo que Deus nos está a tentar ensinar desde o princípio e que vai ser descoberto por estes 144 mil. E ele diz que há um mistério no Evangelho. Que mistério é este? O mistério que teve oculto dos séculos e das gerações e que agora foi manifesto em seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. E qual é esse mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. A única esperança para nós hoje, como cristãos,
Aquilo que os 144 mil vão entender e vão praticar na sua vida é perceber que em si, como disse o apóstolo Paulo, em si não habita bem algum. E vão perceber que só se Cristo literalmente, só se Cristo realmente habitar neles, e só se Cristo for Ele a fazer as ações em nós, só se a obediência de Cristo for efetiva em nós, é que então podemos cumprir com os requisitos da lei. Exatamente percebendo isto, Paulo disse então que eu estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não sou eu. Não sou eu que faço estas obras. Não sou eu que prego desta maneira, não sou eu que curo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, o cristão hoje tem que fazer como Paulo, deixar que seja Cristo a habitar nele. Porque se for Cristo a habitar em nós, as obras não são as nossas obras, mas serão as obras de Cristo. Serão a obediência de Cristo. Serão a justiça de Cristo. O objetivo de nós hoje, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, o tal Cristo que nós anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Os 144 vão ser assim, perfeitos em Cristo. O que é que isto quer dizer? Para isso eu, Paulo e cada um de nós devemos trabalhar, lutando segundo a sua eficácia. Para quê? Para que Cristo possa operar em nós poderosamente. Assim como Cristo operava em Paulo, Cristo quer operar em nós poderosamente. E é isto que os 144 mil vão viver. O Paulo dizia que isto é um mistério oculto do Evangelho, pois isto já está na palavra de Deus há muitos séculos. E este exercício é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Reparem nesta promessa em Isaías 54. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Qual é a herança dos servos do Senhor? O que é que o Senhor quer dar aos seus servos de herança? A sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. É verdade. Deus quer nos dar a sua obediência. Deus quer nos dar este dom maravilhoso. Porque se nós tivermos este dom, reparem o que diz em Isaías 26. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és os que fizeste em nós todas as nossas obras. Esta obediência que nós vimos patenteado e descrito nos 144 mil. Esta perfeição que é atribuída e explicada como sendo uma característica dos 144 mil. Serem irrepreensíveis, terem as vestes de Cristo. Não são deles. São Cristo neles. Porque é Cristo que irá fazer as obras dos seres humanos que vão viver no tempo do fim. Daqueles que decidirem estar do lado de Cristo. Daqueles que decidirem serem selados pelo selo de Deus vivo, terão Cristo a fazer as obras neles. Será a obediência de Cristo e não a obediência do homem. Porque é impossível ao homem, por si só, obedecer a Deus. Só se for Cristo a dirigir totalmente a sua vida. E por isso esta deve ser a nossa oração, irmãos. Quase diariamente eu faço esta oração ao Senhor. Porque o meu sonho é realmente que Cristo possa habitar em mim. O meu sonho é que realmente que seja Ele a executar as obras e não eu próprio. E o texto diz em Filipenses 2... De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor,
porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se nós deixarmos Cristo entrar na porta do nosso coração, se nós deixarmos Ele nos perdoar e transformar o nosso caráter à sua imagem, Ele pode habitar em nós. Como já habitou na vida de homens e mulheres no passado, que a partir daí passaram a não fazer as suas obras, mas Cristo passou a fazer as obras neles. É muito interessante que no primeiro capítulo de Atos, mesmo antes de Cristo ascender aos céus, os discípulos ainda estavam preocupados se era agora que Cristo iria instituir o seu reino nesta terra. Queria libertar os judeus do jugo romano, que se ia instituir como rei dos judeus. Iria colocar os discípulos como os dirigentes do povo. Ainda ali, aqueles homens, aqueles discípulos não estavam a entender qual devia ser o seu verdadeiro propósito. Mas após Cristo ascender aos céus, e após dias de luta com o Senhor, após dias de comunhão a Deus, de oração e entrega, sobre eles foi derramado um dom extraordinário. E a partir desse dom, a partir desse momento, foram homens totalmente diferentes. Não na sua força, mas na força de Cristo, que fazia neles o quê? Tanto o querer como o efetuar. E os milagres e as ações dos discípulos ao longo daquele tempo. E esses milagres, essas ações, essa obediência, não era pela sua força. Era Cristo a habitar neles e a fazer as obras na sua vida. É muito interessante que nós, muitas vezes, dizemos que Cristo é o nosso maior exemplo. Muitas vezes dizemos que devemos seguir a Cristo. Devemos andar como Cristo andou. Mas muitas vezes nós não entendemos bem o que é que isso quer dizer. Porque reparem, o que é que significa viver como Cristo viveu? Seguir os seus passos, fazer o que ele fazia. Temos nós que abandonar a nossa casa e ir lá para a Galileia ou ir lá para Cafarnaum, fazer aquilo que Cristo fez? É isso que ele nos está a pedir para fazer? Será que temos que andar pelas ruas à procura de pessoas doentes e curar essas pessoas, como Cristo curava? Qual é o verdadeiro significado de Cristo ser o nosso exemplo? Essa resposta é uma resposta muito importante na nossa vida. Porque o maior exemplo que Cristo nos deixou foi não as obras que ele realizava, mas reparem bem, e para entendermos isto vamos ler 3 versículos da Bíblia que são muito importantes. Reparem bem, como é que Cristo fazia as suas obras? Como é que Cristo pregava? Como é que Cristo andava? Como é que Cristo curava? Se ele diz, reparem bem este texto, Cristo está a falar, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Extraordinário. Cristo em sua humanidade era como cada um de nós. E ele de si próprio não pode fazer coisa alguma. Ele por si próprio não pode obedecer, não pode realmente fazer as obras de Deus. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não procura a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. Porque é que Cristo está a dizer que ele por si próprio não pode fazer coisa alguma? E continua e prosseguiu, pois, Jesus dizendo em João 8, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas que o Pai me ensinou, assim falo, e aquele que me enviou está comigo, e não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Então reparem, Cristo está a dizer que de si próprio não pode fazer coisa alguma. E depois está a dizer que Deus, o Pai, está com ele. E agora reparem bem o que é que isto quer dizer. João 14 diz, Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe?
Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Assim como quando Cristo esteve neste mundo, na sua humanidade, ele era incapaz. Na sua humanidade, ele não podia fazer aquelas obras, nem podia prestar aquela obediência, nem podia fazer aqueles milagres. Mas era o Pai nele que as fazia. Cristo quer que nós sejamos iguais a ele. Quer que não sejamos nós a fazer as nossas obras, mas que permitamos que ele habite em nós e que seja ele a fazer as obras em nós. Que seja ele a obedecer em nós. E aí sim teremos a obediência de Cristo, teremos a justiça de Cristo. Então, quando Jesus falou àquele jovem rico e logo a seguir explicou aos discípulos, Jesus estava a tentar explicar que nós, por nós mesmos, estamos perdidos. Somos pecadores e destituídos da glória de Deus. Nós, por muito que nos esforçamos, não temos a capacidade para uma plena obediência à lei de Deus. Nós não temos a capacidade para as nossas obras obter a salvação. Mas aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Ou seja, se nós tivermos, e isto é o exemplo de Cristo, se nós tivermos a mesma dependência de Deus que Cristo tinha, nós estaremos a seguir o exemplo de Cristo. Se nós colocarmos na nossa vida a prioridade que Jesus colocava na sua comunhão com o Pai, no seu relacionamento com o Pai, com as horas que ele passava em comunhão com ele, para dele obter a força e o poder e a sua presença permitir o efetuar as suas obras. Se nós seguimos o exemplo de Cristo, poderemos receber o mesmo dom e Cristo poderá fazer as obras em nós. Muitas vezes nós pegamos em versículos destes para justificar aos nossos irmãos de outras denominações cristãs que apenas a fé não chega, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Porque o texto diz claramente, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Mas isto, segundo Cristo, é impossível ao homem. Mas o guardar os mandamentos de Deus é uma consequência da presença de Cristo em nós. Porque o texto continua e diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E continua o texto, entretanto qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Cristo e nisto sabemos que quê? Que estamos nele. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus só é possível se estivermos em Cristo. Só é possível se Cristo habitar em nós e for Ele a fazer as obras. A obediência não está ao alcance do homem, está ao alcance de Cristo. E a obediência manifesta-se no homem se Cristo habitar nele. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Esta é a justiça de Cristo. Porque quem guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Quando Paulo diz que Cristo habita em mim e já não sou eu, mas é Cristo, e quando este texto anterior diz que guardaremos os mandamentos de Deus quando Cristo habitar em nós, Cristo habita em nós pelo seu representante, o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer habitação literal em nós. Ele quer que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Porque onde está o Espírito do Senhor, onde está o Espírito de Deus, aí está representado toda a divindade. E é pela ação do Espírito Santo que nós podemos fazer aquilo que ao ser humano é impossível. Todos nós conhecemos este texto e conheceis a verdade vos libertará.
Vos libertará de quê? Vos libertará do pecado para uma vida de obediência. Mas isto só é possível se o Espírito Santo lá estiver. Conheceremos a verdade nos libertará do pecado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, só aí é que há liberdade. Ou seja, só onde habitar o Espírito Santo é que haverá liberdade do pecado. Só onde habitar o Espírito do Senhor é que haverá o quê? A verdadeira obediência. Antes de terminarmos esta mensagem, e vejo que a hora está um bocadinho avançada, mas isto é um assunto tão importante que eu estou a tentar explicá-lo o mais pormenorizado possível. Antes de percebermos realmente que só o Espírito Santo habitando em nós é que Ele em nós pode prestar obediência, nós temos que entender que Satanás não quer que os seres humanos entendam isto na sua vida. Ele não quer que os seres humanos se preparem para as cenas finais deste mundo. E desde sempre Satanás teve uma contrafação de o que é o Espírito Santo habitar em nós e fazer as obras em nós. E em Marcos capítulo 5 está exatamente esta contrafação. Se a hora fosse um bocadinho menos avançada, nós íamos ler estes textos e eu peço que os irmãos possam realmente ler estes textos em casa. Marcos capítulo 5 mostra a contrafação de Satanás. Vemos um homem que era possuído porque o Espírito não era pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Satanás. E aquele endemoniado, ele vivia nos cemitérios, era acorrentado por correntes fortes, porque ele destruía tudo. Os homens não o conseguiam segurar nem o parar. E quando Cristo vem, e quando Cristo cura aquele homem, ele simplesmente senta-se e simplesmente fica a ouvir a Cristo. Mas se nós vamos analisar bem este texto, nós vemos que aquele homem fazia coisas que não são humanamente possíveis. Ele fazia coisas que são sobrenaturais. E porquê que ele fazia coisas sobrenaturais? Porque dentro dele habitava um espírito maligno. Isto é contrafação de Satanás. Porque aquilo que Deus quer fazer em nós é exatamente o contrário. Porque se for o Espírito Santo a habitar em nós, os seres humanos também podem fazer coisas sobrenaturais. Sim, a obediência é algo de sobrenatural ao ser humano. Porque a natureza do ser humano é a desobediência. E algo de sobrenatural é obedecer. É por isso que a obediência só é feita através da ação de Deus na nossa vida. Nunca seremos nós a obedecer, é Cristo em nós. Para terminar, vamos ler uns textos que resumem tudo aquilo que tivemos a ver. A verdade deve estar plantada no coração, está em parábolas, Jesus diz, a verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com expressão divina. Cada jota e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina, o que é participante da natureza divina? É o Espírito Santo habitar nele. Estará em harmonia com o grande padrão da justiça de Deus, a sua santa lei. Só desta maneira que o ser humano pode estar em harmonia com o padrão da justiça de Deus, porque por si mesmos é impossível. Só se o Espírito Santo habitar nele. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de toque no caráter do juízo. Isto era aquilo que Pedro nos tentava ensinar em 2 Pedro, onde diz: visto como seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Cristo
é o grande exemplo disto na sua vida. Ele viveu isto. E Ele quer que cada um de nós façamos o mesmo. Foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como o homem, em favor do homem. Ele não só veio morrer por cada um de nós, Ele veio viver por cada um de nós. Ele veio mostrar como o homem, se depender totalmente de Deus, pode realmente ter a justiça de Cristo. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão. Os homens devem tornar-se participantes da natureza divina. É esta natureza divina que os 144 mil vão todos viver. Todos estarão cheios do Espírito Santo. Todos serão instrumentos, verdadeiros instrumentos na mão do Senhor. Esta é a mensagem mais importante para o tempo do fim. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitido o inestimável dom de sua justiça. O maior dom que o ser humano pode receber é a sua justiça. É a habitação do Espírito Santo neles, ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica. A mensagem de que, se nós tivermos a obediência de Cristo, podemos realmente estar prontos para passar pelas cenas finais. E é estas as características dos 144 mil. Esta é a mensagem que temos de proclamar no mundo. É a terceira mensagem angélica. Cristo e a sua justiça, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. E a promessa é que esta mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é a revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. É por isso que Cristo está a bater à porta do nosso coração. A mensagem de Cristo que ele tenta dar àquele jovem rico é a mensagem que ele tenta dar à igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia tem a verdade, como tinha aquele jovem rico. Conhecia a lei de Deus, os mandamentos. Eram esforçados. São esforçados como era aquele jovem. Vão à igreja. Fazem trabalho missionário. Dão o dízimo, dão as ofertas. Mas o problema da igreja de Laodiceia não é aquilo que sabem, nem é os seus esforços. O problema da igreja de Laodiceia, como aquele jovem rico, é que Cristo está fora do seu coração. E por isso a solução para a mensagem de Laodiceia, conforme Apocalipse 3:20, é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e sairei com ele e ele comigo. Cristo quer que nós sejamos participantes da natureza divina. Cristo quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, tenhamos um novo coração. Último texto, que resume tudo o que falamos hoje, que resume a justiça de Cristo. É o maravilhoso texto de Ezequiel 36. Também vos darei um coração novo, que representa Cristo dar-nos um novo caráter, nos transformar pela contemplação. E porei dentro de vós um espírito novo, sim, porque o nosso espírito não serve, nós precisamos do Espírito Santo em nós. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porquê é que nós precisamos de um coração novo? Porquê é que nós precisamos deste espírito dentro de nós? Porque ainda porei dentro de vós o que é o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas ordenanças e as observareis. Só a obediência só é possível se ela for feita pelo Espírito Santo na nossa vida. E isto é a justiça de Cristo. Por isso o último texto do estudo de hoje é este. Está na altura de nós nos prepararmos para receber a justiça de Cristo. Está na altura de nós darmos o nosso coração a Deus.
Este texto diz: deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Porque Deus não é o dono do nosso coração. Nós temos que o entregar. Deem-lhe o coração. E ele lhes fala dizendo: vesti-los-ei com a minha justiça. As vestes de boda, e lhes preparei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando revestidos de minha justiça, pela oração, pela vigilância e pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos para atingir uma norma mais elevada. Os 144.000 vão colocar isto em prática na sua vida. Vão dar o seu coração a Cristo, de maneira a que Cristo possa fazer esta obra maravilhosa de transformação, para que cada um de nós possa ser o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós e que possa ser Ele a fazer as obras em nós. E se é Deus a fazer as obras, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. O desafio para cada um de nós é: estamos nós prontos para entregar o nosso coração a Deus? Estamos nós prontos para receber este dom, que é o maior dom que o ser humano pode receber, que é a justiça de Cristo, ou seja, a presença literal do Espírito Santo na nossa vida, e Ele literalmente dirigir cada uma das nossas obras. Os 144.000 vão viver esta realidade. Possamos hoje nos preparar para fazer parte deste grupo. Em nome de Jesus. Amém.